Tudo bem com vocês? Eu sou a Priscila, co-criadora do Meu Eu Melhor. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o Ho'oponopono. Tá? Acredito que talvez se você chegou até esse vídeo, você já conhece o Ho'oponopono. Bom, eu conheço o Ho'oponopono há muitos anos, mas não praticava. E acredito que eu ainda estou engatinhando nele ainda. Mas estudei muito sobre ele, mesmo quando eu não praticava, né? Comecei estudando, li alguns livros, li um dos livros mais famosos, pelo menos para mim, que é o Limite Zero, eu acredito que é o nome, de Joe Vitale, junto com o doutor, né? Eu não vou entrar aqui na história, vou deixar para outro vídeo. Mas assim, existem várias formas hoje de você praticar o Ho'oponopono, né? Cada um fala uma coisa, cada pessoa com a sua experiência. E eu acho isso muito válido, porque cada pessoa tem a sua experiência. Talvez uma forma que deu certo para mim vai dar certo para uns de vocês, para outros não. E eu acho que conforme a gente vai praticando, estudando, a gente vai entendendo e vai chegar um momento que você vai realmente entender qual que vai dar certo para você. Eu fiz o Ho'oponopono quando eu passei uma situação de muita dor e sofrimento. E junto, eu estava fazendo um processo de Arcanjo Miguel. Então eu acredito que foi uma reprogramação muito profunda ali, né? E quanto mais coisas você carrega aí de traumas de infância, coisas que talvez você nem tenha noção, né, que você tenha algo, porque fica guardado no inconsciente, isso começa a vir para fora. De alguma forma isso vai ter que sair. E quando a gente vai limpar algo, a gente tem que faz uma bagunça, não faz? Por exemplo, vamos dar o exemplo de um guarda-roupa. Eu vou fazer uma faxina no guarda-roupa. Eu tenho que retirar toda a roupa do guarda-roupa e colocar para fora, tipo assim, colocar, dobrar tudo de novo. Então aquilo vai gerar um transtorno. Tanto que essa limpeza do guarda-roupa ela é feita 2 vezes no ano por algumas pessoas uma, por algumas a cada 2 anos, né? Vai dando uma limpadinha ali porque é uma coisa que gera um transtorno. Então, quando eu fiz os dois, eu fiquei totalmente confusa com as minhas emoções, eu fiquei chorona. Algumas pessoas falam que começa tudo a dar errado na vida e tal. Eu não vi dessa maneira e eu acredito que isso é muito mais uma crença, tá? Eu ouvi, talvez algumas pessoas ouviram isso e pegaram para ela, acreditaram tudo que eu acredito, tudo que eu penso acontece. Então, cuidado com o que vocês acreditam. Não tem como eu falar que é mentira, que você vai ficar meio com as emoções à flor da pele. Por quê? Porque se é uma limpeza, vai ter que sair alguma coisa. E você fica confuso porque começa a vir coisas para você, emocionalmente falando, que você acreditava que você estava resolvido. E aí começa a vir, você fala, poxa, não estava resolvido, ou coisas que você nunca imaginou que tinha. Talvez você nunca se viu como uma pessoa controladora, você vai começar a enxergar que você quer ter um certo controle. Então vai vir coisas assim para você ter que trabalhar. E foi o que aconteceu comigo. Chegou num ponto que eu fiquei tão ruim que eu tive que parar de fazer. Falei, não vou fazer não. Peraí, acho que fez até um barulho, né? Que meu fone caiu. E eu falei, não quero mais, não quero mais, não quero fazer. Parece que quanto mais eu fazia, mais meu emocional ficava ruim. E aí um dia, eu me questionando muito sobre isso, apareceu um vídeo pra mim, que a pessoa fala que já trabalhava com terapia, assim como eu não vou lembrar exatamente o que ela disse, mas aquele vídeo era pra mim naquele momento. E que tudo na vida dela se arruinou, ela começou a passar por problemas que já tinham sido resolvidos, ela perdeu alguns bens materiais na vida dela, tudo começou a desandar na vida dela mesmo, e ela fazendo também o Ho'oponopono. E aí ela falou assim, eu não sei, não lembro mais, mas eu sei que ela começou a fazer o Ho'oponopono do jeito que vinha para ela.
não do jeito que é ensinado, que foi ensinado que ela fazia. Ela deixou vir à tona. E eu já tinha pensado algo sobre isso uma vez, e uma vez eu comecei a fazer o Ho'oponopono, meio que saíram umas palavras que não era o que era para fazer, né? Então eu meio que tinha pensado isso. Falei, meu Deus, eu acho que quer sair alguma coisa e eu estou fazendo de uma forma metódica da maneira que eu aprendi. E aí eu ouvi o vídeo esse vídeo e falei, cara, é exatamente isso que precisa ser feito. E ela conta que ela fez o Ho'oponopono e parece que ela ela tinha trabalhado tipo 3 dias no sol, de tão cansada que ela ficou. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiz, começou a ver tantas coisas de mim mesmo, que até eu desconhecia, coisas que eu me esqueci, coisas que eu quis guardar para me proteger, defeitos mesmo, aspectos negativos meus, né, que estava ali guardado numa caixinha ali, né? Veio tanta coisa sobre mim e eu comecei simples assim, Divino Criador, limpa em mim as memórias ancestrais e atuais de raiva. Comecei normal e de repente eu falo assim, Divino Criador, me perdoe por ter sido tão ruim para mim. Divino Criador, me perdoe por eu ter me colocado em situações que acabaram comigo. Divino Criador, me perdoa por eu ter sido amiga dessas pessoas que me detonaram. Eu via falando coisas, gente, que eu nem imaginava que aquilo era importante. E vai vir, não precisa se preocupar. Se você achar que você tem que fazer isso, que você também está sentindo essas coisas que eu relatei, que parecia que quanto mais eu fazia, mais eu ficava pior, e eu acredito que isso foi que acelerou algumas coisas. Quando eu realmente decidi fazer dessa maneira, não se preocupe com o que você vai falar. Faz a primeira como se você estivesse fazendo lá, na metodologia do Ho'oponopono, nem sei se é assim que pode chamar. Que vai acontecer, né? Me perdoa, Divino Criador, me perdoa por eu ter sido por eu ser frustrada. Divino Criador, me perdoa por eu não ter nada, por eu ser derrotada. Vinha coisas que nem eu acreditava que eu pensava sobre mim. Então, assim, não se preocupe com o que vocês vão falar. E é como se eu estivesse naquele momento ali no fundo do poço realmente. E depois eu lembro que eu fui para casa, aqui eu já tinha começado meio que pingar de sono, né? Depois é lógico, né? Porque conforme eu fui falando, eu comecei a chorar demais. Era um choro assim, era como se eu, sabe aquelas crianças que tá chorando sentida? Era um choro sentido, era um choro que eu não sei explicar para vocês. E aí, fui pra casa, tomei aquele banho, chorei mais um pouco e dormi, gente. Eu dormi como se eu não tivesse dormido há muito tempo, né? E assim, todo o processo que é de reprogramação, de limpeza, eu sinto muito sono. Tanto que acho que é a 5ª vez que eu faço o ciclo do Arcanjo Miguel direto, e esses primeiros dias, os 6 dias foram de muito sono. Essa noite, a 7ª, eu percebi uma ansiedade e eu perdi o sono tipo às 4 da manhã. E tem muito disso, né? De alguns dias dormirem muito e outros dormirem um pouco. Mas eu tenho muita questão de infância para trabalhar, eu tenho muita rejeição materna para trabalhar, coisas que eu dei significado, né? Porque hoje eu entendo e trabalho para tirar os significados, né? Para entender que foi eu que dei um significado para tudo que aconteceu. Eu acredito que hoje é uma das maneiras mais sadias e eficazes que tem para você se livrar de algumas coisas, né? Para você parar de criar mais do mesmo, né? Porque se eu criei um script de rejeição, eu vou atrair mais rejeição. Então, quando eu tiro aquele significado de rejeição, as coisas começam a melhorar. Mas existe vários caminhos, né? Aqui no canal tem vídeo de um curso em milagres, lições, vídeos falando sobre a minha experiência, e não acredite que esse seja o único caminho. Não, existem vários caminhos.
Mas foi o que meu coração vibra, foi o que eu entendi. E o Ho'oponopono também. Mas eu confesso que eu fiquei meio revoltada com o Ho'oponopono por quanto mais eu fazia, mais eu sofria. Mas eu tenho muita coisa, eu trabalho muitas questões, né? Eu tive uma infância muito triste, no sentido rejeição. Eu dei muito significado para tudo que eu passei na infância. Então, você imagina, com a idade que eu tenho hoje, eu remexer nesse guarda-roupa, vamos supor, como uma metáfora, né? Eu remexer no guarda-roupa com 30 anos sem mexer ali. Você imagina o tanto de sujeira que tem para sair, que acumulou. Tipo aquela coisa meio que gruda, né? Tipo, quando você fica sem limpar algo por muito tempo. Aquilo gruda, né? Para sair é difícil. E depois que eu fiz o Ho'oponopono dessa maneira, involuntária, de deixar as coisas saírem, eu estava no fundo do poço aquele dia. Eu confesso que eu não tinha a mínima vontade de viver. Não que eu fosse fazer algo contra mim mesmo, mas eu não tinha vontade de viver e de continuar. Era como se tudo não fizesse sentido mais. É como se fosse muito difícil para mim ter que acordar. E, e é difícil falar isso, né? Porque a gente tem muito julgamento sobre essa questão de você desistir, né? E eu acho hoje, com o entendimento que eu tenho, que às vezes é necessário querer desistir para enxergar outras coisas, para se libertar de coisas que você deu significado. Então, nesse dia que eu fiz o Ho'oponopono dessa maneira, é como se eu tivesse enxergado uma luz, né? Foi o começo, né? Várias coisas aconteceram depois, mas a intensidade é outra, né? As coisas vão mudando. E agora eu aprendi. Todas as vezes que eu começo a ficar ansiosa numa questão da minha vida, que é a questão que ainda eu preciso, que eu trabalho muito nela, não vou falar qual questão é essa agora, nesse momento, vou deixar para outro vídeo, eu começo a fazer o Ho'oponopono. E esses dias eu fiz dessa forma voluntária, deixei vir à tona todas as coisas que eu achava, todas as coisas que eu nem achava e que via para mim, e aí você vê a melhora. Então, faça sim o Ho'oponopono, mas tenta ouvir, porque quando você começa a fazer o Ho'oponopono, você fica com a intuição muito aguçada. Então, procura aí entender o que seu divino quer falar para você, o que ele quer se comunicar com você. Porque às vezes é igual uma medicação. Tem gente que toma, vamos dar exemplo de anticoncepcional. Tem gente que toma um remédio que custa R$ 12 anticoncepcional e dá super certo para ela. Se eu tomar um desse, eu passo mal, horrores. Eu tomo um que custa mais de R$ 70. Então, tipo, tomei o genérico dele, foi a pior coisa. Então, cada coisa dá certo para uma pessoa. Às vezes uma coisa parece boba, que não tem valor algum aos olhos dos outros, para você vai ser que vai dar certo. Talvez para outro vai ter que ser uma coisa mais intensa, né? Com mais valor ali aparentemente. Mas cada pessoa tem a sua maneira, né? Nós somos seres únicos e ao mesmo tempo todos ligados uns aos outros. Mas uma coisa que dá certo para mim pode não dar para você e vice-versa. Mas se você sentir que talvez fazer dessa maneira vai te aliviar, vai adiantar, vai desgrudar essa sujeira mais rápido, eu aconselho você. Mas sem preocupação, porque tem pessoas que são tão presas no racional dela que ela vai querer que talvez vai me mandar uma mensagem querendo que eu passe um passo a passo. E não tem passo a passo. Eu simplesmente sentei na cadeira e comecei. Divino Criador, limpe em mim as memórias ancestrais e atuais, né? Sobre raivas. Eu fui falando. E de repente, quando eu vi, eu já estava falando coisas que eu nem sabia sobre mim mesmo, mas sem nenhum tipo de metodologia, né? Eu deixei vir. Eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Eu sinto muito por eu ser um nada. Eu sinto muito pelo que eu fiz com o meu corpo. Eu sinto muito por todas as pessoas que eu me envolvi. E vai. Então, assim,
quando você fica muito presa no racional, as coisas não acontecem. Tem um professor meu que falava assim, de PNL, fique na cabeça que nada vai acontecer. Se você não descer para o coração, né, uma metáfora, falando de forma uma metáfora, nada vai acontecer. Então, eu desejo que você desça para o coração, eu desejo que você sinta tudo que você está sentindo e deixa vir para fora. É preciso esvaziar para a gente começar a enxergar. Antes de ontem, eu fazendo um vídeo, a lição de um curso de milagres, e falava bem isso, vou deixar ela aqui na descrição, falava assim, vai, enfrenta essas nuvens que estão na sua cabeça, na sua mente, você consegue, enfrenta elas que você vai ver a luz. Porque lá falava sobre as mágoas, né? Se eu guardo uma mágoa, eu escondo a luz de Deus sobre mim. E eu sou luz. Minha meta, a meta que Deus tem para mim é ser luz. E todas as vezes que eu guardo uma mágoa, guardo um sentimento, guardo um significado, eu escondo a luz de Deus em mim. Então atravessa a sua mente, né, que está escura com mágoas, e ele fala no texto, na lição, que se você acha que você não consegue atravessar essa sua mente escura, pede ajuda de Deus. Não ensinaram para você que com Deus você tem sucesso? Então pede ajuda dele que vai ser sucesso, você vai conseguir, mas esteja disposta a enfrentar. E quando a gente começa um processo de autoconhecimento, a gente realmente tem que estar disposta a enfrentar. E é isso. Gratidão por ter você aqui. No começo eu comecei, eu nem lembro se eu falei quem eu sou, tá? Mas eu sou a Priscila. Eu acho que eu falei, né? Vou deixar meu Instagram, meu eu melhor, para vocês me seguirem. Sou terapeuta. Também trabalho com tarot de autoconhecimento. Vou deixar na descrição para vocês meu contato, para vocês conhecerem meu trabalho. Trabalho com a terapia sistêmica desde 2017, quando eu comecei, mas a minha jornada começou muito antes, né? Muito anos-luz antes. E é isso. Estou muito feliz, comecei agora no YouTube e desde já vou pedir para você curtir meu canal, se inscrever no meu canal, falar para mim o que achou, recomendar o nosso canal para alguém, enviar esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso, para alguém que também visitou o fundo do poço ou está lá, né? E é isso. Minha gratidão a todos vocês, meus amados.